Rádio Uva Barra. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo à segunda temporada de podcast da Rádio Uva Barra. Meu nome é Caio Lopes, estou aqui com o Vitor Hugo Serra e nós seremos os seus guias nessa busca por informação. Me diz aí, Vitor, tudo tranquilo? Tudo perfeito, Caio. Pessoal, muito obrigado pela companhia, é um prazer imenso estar contigo por aqui, com você também, Caio. Então vamos embora ao trabalho, bora começar? Então, para quem não sabe, dia 21 de outubro é considerado o dia do podcast no Brasil. E por isso, o tema do programa de hoje não poderia ser diferente. Acredita-se que a origem do termo podcast veio da junção das palavras iPod, do dispositivo da Apple, e broadcast, que em inglês significa transmissão. A criação do termo é até hoje atribuída ao jornalista inglês Ben Hammersley, olha o bilíngue, que em fevereiro de 2004, pessoal, utilizou a palavra podcast em um artigo para o jornal britânico The Guardian. Mas o que viria a ser um precursor do podcast no mundo apenas foi produzido 6 meses depois da criação do termo por Adam Curry e se chamava Daily Source Code. E a abertura dele você confere agora. That's right, it's show number 180 and it's Friday, everybody. Thank God. No Brasil, o primeiro podcast também deu as caras por aqui em 2004, mais precisamente em 21 de outubro daquele ano. Criado por Danilo Medeiros, o podcast se chamava Digital Minds, baseado no blog de mesmo nome. Digital Minds, né, Caio, que teve como inspiração os podcasters que lançavam pelo exterior no mesmo ano. O podcast misturava temas como tecnologia, música, cultura geek e teve seu último episódio lançado em agosto de 2006. Também em 2006 foi fundada a Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD, que tem como objetivo coordenar, orientar e representar locutores, produtores, comentaristas e divulgadores do podcast brasileiro. E a ideia de criar uma associação para representar os podcasters do país nasceu durante o primeiro encontro online de podcasters do Brasil e voltou a ser comentada no final da palestra de Billy Umbella, durante a realização da PodCon Brasil, que foi o primeiro evento exclusivamente dedicado ao assunto de podcasts que aconteceu em Curitiba, no Paraná. Pois é, gente, Billy Umbella também foi o primeiro a criar um podcast corporativo genuinamente brasileiro, o podcast da Rádio Heineken. Por isso, pessoal, a gente recebe aqui hoje, nessa edição especial em comemoração ao dia do podcast, ele, agora você deve conhecer, Maestro Billy. Senhoras e senhores, Maestro Billy, som na caixa do caldeirão. Maestro, é claro que ser o precursor de algo de sucesso é uma honra, né? O que o podcast representa pra você hoje, depois de 15 anos de história na plataforma? Desde já, obrigado pela participação, seja bem-vindo. Oi, Caio. Oi, Vitor. Muito obrigado pelo convite para participar da Rádio Uva Barra. Podcast basicamente é a liberdade de comunicação das pessoas, né? Como você ter a sua própria rádio, vamos dizer assim. Acho que essa foi a minha ideia quando eu comecei a fazer podcast, porque sempre trabalhei em rádio, sempre trabalhei em TV, mas nunca trabalhei efetivamente na parte de programação, locução, era sempre produção. E aí chegou a minha vez de tocar o que eu quisesse e falar o que eu quisesse. E aí eu comecei a fazer podcast. Então, o legal do podcast é isso, é você ter a liberdade de falar o que você quiser para quem quiser ouvir. E também o legal é você ter nichos, né? Porque nem sempre grandes mídias como rádio, TV, jornal, né, falam de assuntos específicos que você está interessado. Então, de repente, você pode achar um podcast que fala de um assunto extremamente específico que você gosta e acompanhar. Tenho que concordar contigo, Billy. É a liberdade de criar conteúdo sobre um assunto que você gosta, é a cara da internet, né? Por isso, o podcast é um veículo que não para de crescer, né, Caio? Não sei se você concorda comigo. É verdade, Vitor. Segundo dados do Ibope, divulgado no ano passado, 68% dos internautas já teriam ao menos ouvido falar de podcast e 40% teriam escutado ou consumido a plataforma. Caio, é um número bem alto, 68% já ouviram falar sobre, mas temos que levar para a realidade da web, né? É importante pensar que uma boa parcela da população não está incluída nessas proporções, né, pessoal? E, Caio, não sei se você vai concordar comigo, não sei quem está escutando também, mas eu vejo como um impulso, eu vejo como uma forma de firmar o nome da plataforma na sociedade, que é a migração, ou melhor, a interação de outros meios na plataforma, no podcast, né? Sem dúvidas, Vitor. Cada vez é mais comum vermos conteúdos de emissoras de TV, de jornais impressos e até mesmo de emissoras de rádio dentro da plataforma.
E para discutir esse tema, a gente recebe hoje aqui também o criador dos podcasts Minuto de Silêncio e Gilmar Baltazar, detetive particular Vinícius Antunes, também conhecido como Cacofonias. Minuto de Silêncio. Gostaria de primeiramente agradecer sua participação aqui e rapidamente já começar te perguntando qual o impacto que esses grandes grupos de comunicação de outras plataformas podem gerar ao migrarem para o mundo dos podcasts. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Vitor. Eu vejo isso com bons olhos, mas é interessante que a gente não perca a perspectiva que aquele amador de podcast, aquele que produz o conteúdo amador, ele tem sim condições de produzir um conteúdo tão bom quanto o profissional. Agora, ele vai ter cada vez mais de dificuldade de aparecer para o mercado. É igual quem produz uma rádio amadora, uma TV amadora, vai ter sempre muito mais dificuldade de aparecer do que quem produz conteúdo para a Globo. Diante desse começo da popularização, já podemos ver sinais de um bom futuro para a plataforma, como segundo os dados divulgados pelo Spotify, em que mostra que o Brasil é o segundo país que mais consome podcasters no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E, Maestro Billy, você vê o crescimento da plataforma no Brasil e no mundo. Como você vê isso tudo? Podcast sempre teve um potencial muito grande de crescimento, né? Todo ano, desde 2005, era o ano do podcast no Brasil, todo mundo falava isso. Esse ano, em 2020, acho que até por causa da pandemia, tudo, acho que cresceu muito, acho que até exponencialmente. Muita gente ouvindo, muita gente criando, que é legal, ainda tem muito espaço para crescer, eu acho que ainda tem muito nicho para ser preenchido por vários podcasts e vários podcasters com assuntos mais variados possíveis e, cara, só tende a crescer. O importante é fazer bem feito e fazer com periodicidade para que as pessoas consigam consumir isso. É que nem, sei lá, que nem televisão, que nem jornal nacional, cara. Você sabe que todo dia, lá às 8 da noite, vai estar o cara falando para você as notícias. Podcast é a mesma coisa, tem que ser periódico, tem que ter qualidade, tem que ter informação relevante e só tende a crescer. Ótima lembrança, maestro. Durante a pandemia, pudemos observar um crescimento enorme na produção de podcasts no país. Segundo uma pesquisa divulgada pela Voxnest em junho desse ano, o Brasil lidera o ranking de países onde a produção de podcasts mais cresceu de janeiro para cá. Houve um aumento de 103% no número de produções. E não para por aí não, viu, Caio? De acordo com um estudo divulgado pela plataforma Deezer, a quarentena também fez com que as pessoas mudassem os horários e dias que consomem os podcasts. Se antes da pandemia o horário mais utilizado era às 7 da manhã, que é aquele horário que você está indo para a faculdade, para a escola, para a academia e vai escutando, né? Você está a caminho de algum lugar. Depois que esse isolamento começou, pessoal, o horário se alterou para as 9 e para as 10 horas da manhã. Os podcasts, tanto no Brasil quanto no exterior, vinham num processo de crescimento constante, até que entramos no período de isolamento social, onde houve um aumento considerável na produção dessa plataforma. E, Vinícius, na sua opinião, esses números de consumo devem continuar crescendo após o fim da pandemia? Se isso vai continuar depois, eu acho que sim. Eu acho que vai, porque é inevitável o crescimento do podcast. O crescimento do podcast, ele é inevitável. Ele é inevitável pelo seguinte: as pessoas andam muito de trem, andam muito de ônibus, ficam muito em engarrafamentos. Esse é o nosso futuro. O nosso futuro não é de carros voadores. Nosso futuro é dentro de uma garrafa. É engarrafado. Então, como estamos engarrafados, a gente não tem contato com esse vídeo. A gente vai ter contato. Quando os carros passarem a se dirigir sozinhos, as pessoas, né, consumirem vídeo enquanto estão dentro do carro, ou quando existiu 10G e as pessoas no trem poderem consumir conteúdo em vídeo tranquilamente, talvez o podcast esteja ameaçado. E nesse dia do podcast, não poderíamos deixar de falar dos projetos da Associação Brasileira de Podcasters. Por isso, estamos aqui com o André Jonatas, que é diretor de comunicação da ABPOD. André, hoje quais são as funções da ABPOD no Brasil? A ABPOD, ela tem uma função de apoiar a cadeia produtiva do podcast no Brasil, né? De que forma? Realizando a escutativa, diversidade regional, realizando pesquisas de ouvintes e de produtores, além de também realizar e disponibilizar eventos, workshops, cursos e conteúdos de interesse da podosfera, principalmente dos seus associados. Quer saber mais? Acesse as nossas redes sociais, @AgênciaUva_.
Este podcast teve a apresentação e produção de Caio Lopes e Vitor Hugo Serra. Edição de Fernando Pieroni e Vitor Hugo Serra. Coordenação Rádio Uva Barra. Professor Anderson Barreto e coordenação de curso de jornalismo. Professora Renata Feital. Rádio Uva Barra.